Conceito de pressão. Conceito de pressão. Suponha que você esteja comprimindo na palma de uma de suas mãos uma pequena bola de borracha, com movimentos sucessivos de compressão e relaxamento. Cada vez que você aperta a bola, seus dedos exercem sobre ela certa pressão. A pressão é uma importante grandeza física que se destaca sobremaneira no estudo da estática dos fluidos. Considere a figura a seguir, em que a superfície φ de área A está sujeita a uma distribuição de forças cuja resultante é F. Área A, superfície φ, força F. Ft é a componente de F tangencial a φ. Fn é a componente F normal a φ. Por definição, a pressão média que F exerce na superfície φ é obtida dividindo-se o módulo do componente normal de F em relação a φ, nesse caso Fn, pela correspondente área A. Então, a pressão média vai ser o módulo da força normal dividido pela área. Convém destacar que apenas e tão somente o componente normal da força exerce pressão na superfície. A componente tangencial exerce outro efeito, denominado cisalhamento. As unidades de pressão decorrem da própria definição, isto é, são obtidas da divisão da unidade de força pela unidade de área. No sistema internacional, a força é medida em newtons e a área em metro quadrado. Logo, a unidade de pressão, newton dividido por metro quadrado, recebe o nome de pascal. Outra unidade usual é quilograma-força por centímetro cúbico, que é igual à atmosfera técnica métrica, ou ATM. Por isso que recebe a sigla ATM, atmosfera técnica métrica. Então, 1 kg-força por centímetro quadrado equivale a 9,8 newtons por 10 elevado a menos 4 metros quadrados, que é igual a 9,8 vezes 10 elevado à quarta potência newtons por metro quadrado. Logo, uma atmosfera equivale a 9,8 vezes 10 elevado à quarta newton por metro quadrado, que é aproximadamente 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. Uma unidade inglesa de pressão bastante difundida no Brasil é o psi. 1 psi é igual a 1 libra-força por polegadas, que eu represento então lbf dividido por pó ao quadrado. Nos calibradores de pneus encontrados em postos de gasolina, a pressão é geralmente expressa em psi. 1 psi equivale a 6,9 vezes 10 elevado à terceira pascal. E aqui nós temos a representação de um calibrador analógico de pneus. Por causa da atração gravitacional, a atmosfera terrestre pressiona a superfície da Terra. Verifica-se que, ao nível do mar, a pressão atmosférica é praticamente igual a 1 atm, ou 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. Representamos na ilustração a seguir a Terra e sua atmosfera. Observe as setas em magenta. Elas indicam as forças radiais de natureza gravitacional que a atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. São essas forças que produzem a pressão atmosférica. Ilustração com elementos sem proporção entre si e em cores fantasia. Então, nós temos aqui a região do campo gravitacional e essas setas representando aí a força-peso que os corpos com massas estão submetidos quando influenciados pelo campo gravitacional. Admitindo-se a Terra esférica com raio igual a 6.400 km, faça uma estimativa da massa da atmosfera. Adote nos cálculos que o G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, valor médio da aceleração da gravidade. E veja que a área A de uma superfície esférica de raio R é calculada por área igual a 4π vezes o raio ao quadrado, que é
a fórmula matemática para calcular a área de uma esfera. A pressão é uma grandeza que não tem orientação privilegiada. Uma evidência disso é o fato dela ser a mesma em qualquer direção, em um ponto situado no interior de um fluido em equilíbrio. Por isso, a pressão é uma grandeza escalar, ficando plenamente definida pelo valor numérico acompanhado da respectiva unidade de medida. Para uma mesma força normal, a pressão média exercida sobre uma superfície é inversamente proporcional à área considerada. Isso significa que um prego, por exemplo, comprimido, sempre perpendicular a uma parede e com a mesma intensidade, poderá exercer pressões diferentes. Tudo dependerá de modo como ele entra em contato com a superfície, pela ponta ou pela cabeça. No primeiro caso, a força estará distribuída em uma área menor, o que provocará maior pressão. Em algumas praias do Nordeste é tradicional o passeio de buggy. Esse veículo é geralmente equipado com pneus que apresentam banda de rodagem de largura maior que o normal, pneus tala larga. Em razão de uma área maior de contato com o solo, a pressão exercida pelos pneus sobre a areia torna-se menor, dificultando o atolamento.